Olá, caríssimo, caríssima, eu estou já na aula 22 e continuo te chamando de caro porque você é muito caro para mim. Você está se preparando para o concurso, você prometeu, né? Você está fazendo por onde, e quando o aluno faz por onde, estuda o material de todos os professores, ele pode se considerar um forte candidato. Eu sempre digo aos alunos em turmas presenciais, não adianta você estar de corpo presente ouvindo a minha aula e fazendo exercício, vai para casa, fecha o material, só na próxima aula vem e abre. Ah, daí estou fazendo o melhor curso do Brasil, vou passar porque eu estou lá. A responsabilidade dos professores, eles que deem conta para mim. Tem muita gente que pensa assim, não é o teu caso? Eu sei que não é. Eu sei que se você quer tudo que você tem para conseguir na vida, você tem que batalhar para isso. Então, para melhorar o teu desempenho, é fazer o que eu estou pedindo desde as primeiras aulas. Abrir o material antecipadamente, ler as questões, resolver os exercícios. E daí, na dúvida, pode mandar a imprensa, me passa as perguntas. Mas também eu já falei para você, aquele aluno ansioso que vai lá no gabarito, na prova original, a professora mudou o gabarito. Não existe isso, porque eu já também falei que esses gabaritos eu mudo, às vezes eu troco a ordem. Se precisar um grifo, uma coisa diferente, eu troco. Normalmente eu trago a prova original aqui, porque eu quero mostrar para você a original. Tudo bem? Bem, nós trabalhamos na aula passada aquele texto do Star System, né? da indústria de hiperconsumo que começou na antiguidade com os heróis, foi para o cinema, e do cinema se expandiu para as outras áreas, e a gente está estudando parte por parte do texto, que é um jeitinho um pouquinho diferente do regular da Fundação Carlos Chagas. É pegar trechos e ficar estudando aquilo que significa cada parte em alternativas. Eu acho interessante também essa maneira de fazer prova. E o que a gente vai fazer? Vai continuar o estudo da questão. Então vamos à questão número 5, que é a próxima, né? Nós fizemos a número 4, a aula passada, vamos à 5. Venha comigo na telinha. A questão número 5 diz assim, da glória. Então, eu leio assim, ó. Da glória própria dos homens ilustres da antiguidade e que era como horizonte resplandecente da grande cultura, passou-se as estrelas. Então, da glória passou-se as estrelas. Aí vem a explicação. Forma ainda heroicizada pela sublimação de que eram portadoras. Depois, com a rapidez de 2 ou 3 décadas de hipermodernidade, as pessoas célebres, as personalidades conhecidas, enfim, as pessoas. Deslocamento progressivo que não é mais que o sinal de um novo triunfo da forma moda, etc., que é do trecho. Agora, vamos lá. Levando em conta o acima transcrito em seu contexto, assinale a afirmação correta. No segmento, diz assim, ó. No segmento que se encontra entre vírgulas, então vamos procurar esse segmento entre vírgulas, imediatamente depois de da glória, somente uma das declarações destina-se a caracterizar glória. Será? Não tem como resolver sem voltar. Então, veja o que está escrito. Existe um segmento entre vírgulas depois de da glória. Somente uma caracteriza da glória? Opa! Aqui, ó. Da glória. Aqui está a vírgula. Este é o segmento. Aqui, ó. Então, própria dos homens ilustres de antiguidade. Essa é uma característica. E que era como horizonte resplandecente da grande cultura clássica. Aqui são 2 características. 2 estão caracterizando da glória, não apenas uma. Própria dos homens ilustres e que era como horizonte resplandecente. São 2. Por isso, apenas uma das declarações destina a caracterizar glória? Não. Essa, tira fora. Aí a letra B. É legítimo entender-se do fragmento. Então, desse fragmento todo, é legítimo entender-se que as estrelas ostentavam, pelas mesmas razões, a aura de heroísmo que representava a glória dos homens ilustres da antiguidade,
Claro que não. Primeiro veio, olha o que diz o texto. Primeiro veio da glória própria dos homens, depois vieram as estrelas. Forma heroicizada pela sublimação que era portadora. Depois, 2 décadas ou 3, a hipermodernidade. Então, cada momento tem um objetivo. Aqui diz ali, é legítimo entender-se que as estrelas ostentavam pelas mesmas razões? Claro que não. Primeiro veio da antiguidade, depois vieram as estrelas. E não pelas mesmas razões. O heroísmo da antiguidade, a aura de heroísmo era um, das estrelas era outro. Entendeu? Então a letra B eu não acredito nela. Eu digo não para essa, não. Aí vamos à frente. A letra C diz: no segmento que descreve a segunda parte do processo de deslocamento, olha só, introduzida por depois, lembra que tem depois que eu salientei. A expressão que está subentendida é da glória. Quer dizer, o que subentende depois? É da glória? Será que é? Vamos ver se é isso? Não tem como responder sem voltar. Olha só, veja, por isso que eu saliento, caríssimo. Primeiro veio da glória, passou-se às estrelas. Depois, as pessoas célebres. Então, o que está subentendido são as estrelas, e não da glória. Sabe? O que está subentendido é das estrelas. Antes do depois vem estrelas. Captou a mensagem? Então, por isso, essa também não é. Né? Então, aqui, deslocamento traduzido, não. Daí, as aspas em pessoas, que tem ali, que eu já li 10 vezes, chamam a atenção para o particular sentido que a palavra foi usada, como sinônimo das 2 expressões imediatamente anteriores. Porque, em vez de você dizer assim, deixa eu apagar aqui, das 2 expressões, aqui, deixa eu apagar para você entender. Então, em vez de você colocar assim, com rapidez de 2, 3 décadas da hipermoderna, meu Deus, da hipermodernidade, aqui diz assim: as pessoas célebres, as personalidades conhecidas, enfim, as pessoas. Essas pessoas está resumindo essas 2 estruturas que foram citadas. Em vez de colocar as pessoas célebres, as personalidades conhecidas, digo, enfim, as pessoas. Então, as pessoas está resumindo exatamente isso que diz na letra D. Foi usado como sinônimo das 2 expressões, como se fosse sinônimo. Então, a resposta, caríssimo, é a letra D. E a forma efêmera é rápida e consumíveis, obtém sua força expressiva pela repetição de uma mesma ideia. Não, são ideias diferentes. São efêmeras e consumíveis. Então, são outras ideias, repetição que se dá sem acréscimo de traço de sentido. Essa aqui não, essa é confusa, essa não é a resposta. Né? Agora, vamos à frente. Questão número 6. Em certas passagens do primeiro parágrafo, os autores referem-se a certas ações pretéritas. Olha só, ações pretéritas que consideravam contínuas. Aí você lembra aquela história que eu te contei em questões anteriores, que existe um tempo chamado pretérito imperfeito. Pretérito imperfeito, que dá a ideia de ação contínua no passado, né? Pretérito imperfeito do modo indicativo e que tem como terminação ava, ia, unha. Ava, ia, unha. É isso. Está perguntando a forma verbal que demonstra essa atitude. Ele está usando o sentido do verbo para interpretar o texto. E onde você encontra, não é criaram, é pretérito perfeito.
Pretérito perfeito, criaram. Alcançou é pretérito perfeito. Continua é presente. Anunciavam. Olha o ava aqui, caríssimo. Tá aqui, ó. Isso que é ação contínua do passado. Ver é presente, tá? Então, identifiquei os tempos verbais. Lembre que eles gostam muito disso vir nas provas atuais. Então, guarde essa informação. Pretérito imperfeito é uma ação contínua do passado, né? E o pretérito perfeito do modo indicativo, que é aquela ação de ontem, lembra que eu conversei com vocês sobre isso? Ele indica um fato consumado. Eles estão usando muito esse sentido nas questões, é um fato consumado. São os dois do modo indicativo, né? Pretérito perfeito só tem o tempo simples no modo indicativo. Faça a diferença desses dois, só que o pretérito perfeito não tem uma terminação própria. O imperfeito tem, ava, ia, unha. Tá bom? Vamos à frente. 7. Considera as afirmativas que seguem. Então, existe uma sequência ali no texto que diz assim: a sequência na política, na religião, na ciência, na arte, na imprensa, na literatura, na filosofia, até na cozinha. Tem um parágrafo que diz isso. Constitui elenco de profissões que tiveram de se associar ao domínio da cultura para atingir a economia do estrelato. Gente, aqui está escrito, tiveram de se associar. Sempre que você lê isso, cuidado com esse verbo. Será que tiveram de se associar? Aí nunca responda sem voltar ao texto, você tem que voltar ao texto. Então tem um momento que eu li agora há pouco, que diz assim, ó, eu tenho que mostrar para você, porque não dá para você responder sem saber. Olha aqui, ó, você sempre faça isso que eu fiz. Em todo o domínio da cultura, na política, na religião, na ciência, na arte, na imprensa, na literatura, na filosofia, até na cozinha, tem-se uma economia do estrelato. Só diz isso, tem-se uma economia do estrelato, o mercado do nome e do renome. Então, se eu leio isso, como é que eu posso acreditar naquela questão? Só um pouquinho, eu tenho que chegar lá agora. Que diz que tiveram de se associar. Não, então isso que eu disse para você, não responda correndo. Dá a volta no texto, por isso que demora a fazer língua. Tem que voltar. 2. A própria literatura consagra escritores no mercado internacional, os quais negociam seus direitos por intermédio de agentes, segundo o sistema que prevalece nas indústrias do espetáculo. Então, aí veja só, aqui tem a pergunta, a expressão em destaque, que é os quais, foi obrigatoriamente empregada para evitar a ambiguidade que ocorreria se em lugar fosse usado o pronome que. Aqui eu tinha que até explicar uma coisa da ambiguidade, sabe? Eu acho que eu vou ter que vir aqui para o quadro. Aqui nesse quadro maior, uma questão de ambiguidade por causa do quê? Eles aplicaram conhecimento, mas eu acho que não cabe aqui. Veja, é que o que, o pronome relativo. Então, o pronome relativo que, ele pode causar ambiguidade. Por exemplo, assim, encontrei o pai e a filha que estava doente. Então, se eu deixar esse que aqui, eu não sei se é a filha ou se é o pai, porque o verbo está no singular.
Então, quando o que vem depois de dois nomes, ele causa ambiguidade, ele pode causar. Só que aqui nesse caso, eu sou obrigada a desconstruir ou trocar por o qual. Aqui cabe o qual. Eu sou obrigada, porque o verbo no singular não identifica a referência do quê? Quem que estava doente? Tá? Então, nesse caso, eu sou obrigada. Se eu quiser fazer referência à filha, eu digo a qual. Se eu quiser fazer referência ao pai, eu digo o qual, me referindo ao pai, entendeu? Aí é obrigatório. Então, eles estão aplicando esse conhecimento. Agora, vamos ver se aplica no exemplo do texto, né? Vamos ver se causa realmente ambiguidade. Então, voltando ao texto, aqui diz assim: a própria literatura consagra escritores no mercado internacional. Quando você coloca os quais, diz que foi obrigado para não causar ambiguidade, mas se está escrito negociam, a quem se refere os quais? Aos escritores, e não ao mercado internacional. Entendeu? Foi usado os quais porque o autor quis. Essa justificativa que foi obrigatoriamente empregada para evitar ambiguidade, não. Se eu colocar o que, não vai causar ambiguidade. Que negociam porque o verbo está no plural, concordando com escritores. Então ele não vai confundir com outro tema, com outro texto, com outro termo. Tá? Então essa aqui é balela, isso aqui não existe, tá errada. Bom, não achamos nem a 1 nem a 2 como correta, vamos para 3, né? Provavelmente a questão é o item, o 3 está certo. A própria literatura consagra escritores no mercado internacional, os quais negociam seus direitos por intermédio de agentes, segundo o sistema que prevalece. Então, o segmento destacado poderia ser substituído por prevalecente. Sistema prevalecente é o sistema que prevalece, tá? Então, o texto legitima como correta a letra C. Apenas o 3 está certo. Tá? Vamos à próxima. Tem uma parte que diz assim, ó: imagens como as de Gandhi Che Guevara, indo de fotos a pôsteres no mundo inteiro, anunciavam a planetarização de um sistema que o capitalismo de hiperconsumo devia triunfar. Então, aqui é aquele trecho do texto. Outra redação clara e correta. Primeiro, eu tenho que analisar clareza e correção, porque às vezes não tem erro, mas não está clara. Para o segmento acima, esse tipo de questão é 100% na prova. Sempre tem nova redação para o texto. Então, a número 8 tem imagens como as de Gandhi, indo de foto, anunciavam. Quem é que anunciavam? Imagens. Aqui diz assim: no mundo inteiro, Gandhi ou Che Guevara, em imagem de fotos ou pôsteres, anunciavam. Quem que anunciava? Gandhi ou Che Guevara? Eles anunciavam? Não, as imagens sim, não Gandhi ou Che Guevara. Entendeu? Tá errado isso. Então, hoje você vê triunfar? Tá errado também. A letra B diz assim: tanto Gandhi e também Che Guevara, com imagens indo de fotos a pôsteres no mundo inteiro. Ainda tem uma aqui, ó, tem uma vírgula, tinha que ter uma outra vírgula, anunciavam de novo, quer dizer que Gandhi e Che Guevara anunciavam aquilo que o capitalismo, não, de jeito nenhum, não, isso aqui está errado, né? Vamos à próxima. Indo de fotos a pôsteres no mundo inteiro, imagens tais como a de Gandhi ou Che Guevara anunciavam que havia se planetarizado o sistema que o capitalismo de hiperconsumo hoje vê triunfar. Beleza, gente, é essa a resposta. É a letra C. Planetarizou-se a sistema aquele que o capitalismo de consumo hoje vê triunfar, ou que foi anunciado? Não. O sistema que o capitalismo de hiperconsumo hoje vê seu triunfo? Não também. Eu não acredito. Vamos voltar ao exercício? Vamos à próxima questão agora. Vamos lá para a telinha.
Já marcamos a letra A. Está correta a seguinte frase. Aqui vocês têm ainda que. Quando se fala correta, caríssimo, você tem que olhar para tudo. Correta é concordância, regência, ortografia, pontuação, sentido, é tudo. Especialmente a parte de linguagem. Aqui diz assim, ó. Ainda que os méritos pela execução do projeto não coubessem àquele engenheiro, os méritos não coubessem àquele engenheiro, foram-lhe logo atribuídos, mas ele, com humildade, não hesitou em recusá-los. Essa aqui está correta, gente. É a letra A. Ah, eu tenho dúvida. Vamos para a próxima. Diz assim, ó. Parecia haver muitas razões para que os seus estudos de meteorologia... Meteorologia. Tá vendo aqui o problema? É meteorologia. Né? Depois, parecia haver muitas razões para que seus estudos de meteorologia não convencessem. Concordância. Viu? Para você analisar esse tipo de questão, você tem que olhar com cuidado palavra por palavra. Mas a mais excêntrica era inventar pretextos inverossímeis para seus erros? Também está confuso. Olha aqui, ó, devem fazer mais de 6 meses. Isso é um erro grave. O verbo fazer não tem plural nem o auxiliar. Então, esse aqui tem que ficar no singular. Né? Eu acho que eu já comentei com você sobre isso. Então, deve fazer mais de 6 meses que ele não constrói. Constrói, não é constrói. Constrói nenhuma maquete. Talvez por estresse. Por isso, muitos são a favor de que lhes sejam concedidas as férias, de que lhes sejam concedidas as férias, aqui ó, acumuladas. Viu quantos erros nessa? Por enquanto a letra A está valendo. Ele é especialista em vegetais não existe euros siberianos. Motivo das suas análises serem, aqui ó, motivo, aqui teria que ser assim, ó. Motivo de as suas análises serem. Tá? Então, quando tem verbo, até vou explicar aqui, porque isso aqui é um fato importante, tá? Vou te mostrar aqui no quadro. Assim, quando a gente faz texto, faz redação, nem presta muita atenção nas coisas, mas tem pontos importantes para observar. Por exemplo, a gente diz assim, ó, é bem normal falar assim. Apesar da chuva cair torrencialmente, né? Estou escrevendo esse texto. Aí eu continuo. O evento não foi cancelado, por exemplo, o jogo não foi cancelado. Então aí segue, o jogo, aí segue. Mas o que importa é aqui, ó, se existe um verbo, ele precisa de um sujeito. Só que o sujeito nunca pode vir acompanhado de preposição. Então eu não posso dizer assim, ó, apesar da chuva. Eu tenho que tirar a preposição e separar. O sujeito não é preposicionado, tá? Eu teria que dizer assim, apesar de a chuva cair. Apesar de a chuva cair torrencialmente. Eu tenho que abrir, né? Estava lendo na Folha de São Paulo, uma vez, um texto, que, da época do governo ainda, do presidente Lula, estava escrito assim, ó, estava comentando sobre o aumento do funcionário público. Estava escrito assim, o fato dele prometer aumento salarial. Aí seguia, mas o que me chamou a atenção é, se tem um verbo, tem um sujeito.
o sujeito não pode estar ligado à preposição. Então tinha que ser assim: o fato de ele prometer. Entendeu? Então agora sim eu separei a preposição do sujeito. Agora tudo legal. Aqui mais uma informação. Se aqui em cima não houvesse cair torrencialmente, se fosse assim, ó, apesar da chuva, vírgula, aí tá certo, porque não tem verbo. Chama-se locução adverbial de concessão. Apesar da chuva, o jogo não foi adiado. Dá para deixar o dá. É isso que está acontecendo nessa questão que eu estou te mostrando. Existe ali um verbo, existe um sujeito preposicionado. Agora volta para a telinha para eu poder te mostrar. Vê? Está escrito aqui, ó. Motivo das suas análises serem. Eu não poderia falar daí. O primeiro que análise é com S, né? Então, motivo de as suas análises serem feitas em extensa faixa e dele. Como é que dele vai viajar? E de ele viajar. Ele viajar. Então, estou separando aqui ele viajar. Entendeu? Por isso, tantas formas erradas. Ao que me disseram, pelo que me disseram, tratam-se, caríssimo, quando tem preposição, esse verbo fica no singular quando tem o se, tá? Este se aqui é o índice de indeterminação do sujeito, índice de indeterminação do sujeito. Essa é a função indeterminação do sujeito. Não tem sujeito, quer dizer, tem, mas eu não sei quem é. Sempre que tiver preposição, esse verbo fica no singular. Trata-se de questões totalmente irrelevantes para o pesquisador, mas mesmo assim, jornalistas tentam assessorá-lo na divulgação delas. Também não está muito bem construído. Por isso, voltando, nós achamos que a correta mesmo é a letra A, e tudo bem, é a letra A. Agora, vamos à próxima, que é a 10. A alternativa que apresenta a frase correta é: Senhor ministro, vírgula, travessão, beleza, isso aqui é vocativo, senhor ministro. Peço sua licença para adverti-lo de que Vossa Excelência se equivocais? Não, se equivocou, não se equivocais. No julgamento dessa lei tão polêmica. Então essa já não é. 10. Seus companheiros, até os recém-contratados, não lhe atribuem nenhum deslize e creem que esse é mais um injusto empecilho entre tantos com que ele já se defrontou. Defrontar com empecilho, beleza, caríssimo. É a letra B. E aqui, se eles não satisfazerem, não. Satisfizerem todas as exigências, não se tem, que isso? Não há, não vou dizer não se tem, não há como contratá-lo sem enveredar pelo caminho da irregularidade. O traumático episódio gerou grande ansiedade, excitação desmedida que lhe fez xingar, não, que o fez xingar algo ou alguém. Então aqui tinha que ter um complemento e investir contra a pessoa mais cumpridora com os seus deveres, a pessoa cumpridora dos seus deveres. Caso ele venha se opor, será uma compulsão. Aqui ninguém deve compartilhar, não, com que ninguém deve compartilhar sob perigo de todos os envolvidos se virem em situação de risco na empresa. Aqui tem um problema de preposição por causa do verbo, mas também está confuso o texto. Portanto, já chegamos à conclusão que a resposta correta mesmo é a letra B. E assim, nós concluímos mais uma aulinha, né?
Na próxima, a gente vai fazer mais algumas questões de concurso. Tomara que você tenha acertado. Então, fica assim a recomendação. Faça o próximo texto que eu coloquei na tua pasta. Continue estudando e até a próxima aula. Tchau!